programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, na terça-feira passada recebemos aqui 3 convidados muito especiais. Recebemos Adriano, Patrícia Marins e Silvia Nogueira. Foi um programa maravilhoso, né, onde elas contaram as suas histórias. Adriano também contou a sua história. Ele é o fundador do projeto Noite com Carinho. Né? Silvia Nogueira é advogada com atuação firme na defesa dos direitos das mulheres no combate à violência. E Patrícia Marins, educadora, especialista em finanças e fundadora do Mulheres Pretas Finanças. Foi muito bacana conversar com essas 3 pessoas maravilhosas. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes gostaram muito de assistir a esse programa. Mas, caso você tenha perdido esse programa, você pode assistir no perfil do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. E lá também você poderá assistir a qualquer outro programa que você queira assistir novamente ou que tenha perdido e gostaria de assistir. Bom, se vocês quiserem mandar mensagens para a gente, vocês podem mandar as mensagens pelo WhatsApp da Rádio Tropical Web Brasil, que é 219-7159-1211. E se você estiver assistindo esse programa pelo site da rádio, você pode baixar o aplicativo e assistir também pelo seu celular. E se você estiver assistindo pelo seu celular, você pode assistir através da web, através do site da rádio, que é www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Bom, eu queria aproveitar e falar para vocês que nesse final de semana eu fui assistir As Aventuras de Ray-Ban, que é uma peça produzida pela Oficina Estilhaça. E foi uma peça maravilhosa e apresentada por crianças aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. Peça linda, peça linda. Ray-Ban, com a sua avó, eles lembram das histórias de Peter Pan, da Pequena Sereia e também do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, maravilhoso. Se você mora na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, ou conhece alguém que mora na Zona Norte do Rio de Janeiro, fiquem à vontade para avisar que essa peça vai acontecer também no próximo final de semana, tá bom? No próximo domingo, em 2 sessões, às 15 horas e às 18 horas. Bom, agora nós vamos ouvir a nossa música do intervalo. Eu escolhi aqui uma música que eu gosto muito e que faz parte do programa da nossa convidada de hoje. Hoje a gente vai entrevistar a nossa querida Michele Ramos, do programa Conscientizando, e a música, que é a vinheta do programa dela, linda, linda, é Bem-vindo Amor Próprio, de Lilian, de 2019. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos
e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta. Bom, agora vamos conversar com Michele Ramos, lindíssima, minha amiga. Muito obrigada, Michele, por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz pelo convite. Inclusive, agora há pouco estava conversando com a Sandra, disse que parece ser novidade, mas é a segunda vez que eu estou no programa dela, claro, sobre uma outra roupagem. E estou muito feliz em estar presente no Conexões que Transformam, porque realmente esse programa ele tem uma diferença na vida de todo empreendedor que passa por aqui. Muito obrigada, Sandra, pelo convite. Bom, a Michele estava aqui me contando no intervalo sobre o significado da vinheta do programa dela. Conta aqui para os nossos ouvintes. Essa música da Lilian, Bem-vindo ao Amor Próprio, ela tem um significado enorme, porque quando eu entrei para a internet para trabalhar com a terapia na internet, coisa que eu já fazia fora, a minha primeira live, eu descobri que eu precisava de uma música que tocasse no amor próprio. Então, essa música, quando ela entra, né? Vou pedindo proteção, eu não canto em vão, se precisar eu grito. Muitas vezes nós mulheres não gritamos, a gente fica quieta aqui, trancada. Mas quando a gente tem o amor próprio, a gente grita para a vida, a gente grita para a alma e a gente consegue se renascer a cada amanhecer. Então, para mim, essa música ela tem um aconchego no peito. É uma música gostosa. E falar de amor próprio é muito importante, saber se posicionar, saber se colocar, é muito bom. Quando a gente fala sobre o amor próprio, a gente pode falar sobre várias vertentes, né? Mas assim, olhando para as mulheres nos dias de hoje, que são mulheres que têm a sua empresa, são empresárias, são donas de casa, são mulheres que estão se separando ou estão num relacionamento abusivo, estar falando de amor próprio é entender que ela tem que abrir mão de tudo aquilo dali e antes de alimentar aquelas coisas fora, ela precisa se alimentar por dentro. Então, vai pedindo proteção, porque tu não canta em vão. Quando tu precisar, tu grita porque alguém vai te ouvir. E aí a gente tem uma vertente também de setores que cuidam de mulheres que estão ali para ajudar ou para um relacionamento abusivo, ou por uma escuta, ou por uma conversa, ou até mesmo para resgatar o amor próprio. Vocês viram, né? Como é que o programa já começou. Então, olha, Michele Ramos é terapeuta sistêmica, consteladora familiar e comunicadora, com mais de 9 anos de experiência no atendimento clínico, atuando principalmente com mulheres em processos de desenvolvimento emocional, relacional e financeiro. Graduada em gestão jurídica, graduanda em psicologia, pós-graduada em psicanálise clínica, neurociência, terapia cognitivo-comportamental, especializações constelação familiar, terapia com bonecos, terapia positiva. A apresentadora do programa Conscientizando, aqui da Rádio Tropical Web Brasil, colunista da revista Tropical Web Brasil. Adoro! E criadora do Minuto da Consciência, metodologia que integra psicologia, neurociência e filosofia sistêmica, com foco no autoabandono como raiz dos conflitos. Bom, então, Michele, conta primeiro pra gente sobre a sua formação, né? Você se formou em terapeuta sistêmica e constelação familiar. Explica pra gente como que você chegou até essa sua formação atual.
Foi uma caminhada um pouco dura, né? Eu digo que eu ainda sou muito enraizada, engessada, tem muitas coisas ainda que é muito enraizada. Mas assim, foi através da dor, porque a gente só procura o nosso autoconhecimento quando nós estamos no processo de dor. Foi o dia exato, assim, que um amigo disse assim, Michele, a tua mãe morreu? Eu disse, ué, gente, não, minha mãe é viva, só que eu nunca falava da minha mãe. Aquilo ali me disparou um gatilho de depressão. E eu fui, olha, é muito doido, eu fui pro médico. Você acabou descobrindo uma dor. Exatamente, uma dor profunda, para poder chegar na terapia, eu passei pela dor. Então aí eu entendi que eu precisava tratar. Aí eu fui tomar remédio para depressão, aquela coisa toda, e vi que não era só aquilo, que faltava algo mais. Foi quando eu entrei para fazer yoga. E na yoga teve uma palestra só sobre constelação familiar, num workshop. E o professor Mário Sérgio, de Fortaleza, eu só vi ele uma vez. E aquilo ali foi uma transformação na minha vida. E isso aí foi em 2016, final de 2016, início de 2017. Então foram vários anos até eu chegar aqui. Mas a yoga que você... Porque tem 3 tipos de yoga, né? Uma que é mais mental, espiritual, aquela que faz... trabalha mais o físico. Que trabalha o físico com controle da respiração, né? Porque eu tinha a cabeça sempre ruminando, muito pensamento, muito choro guardado, muita coisa assim que a conta não fechava e não tinha coerência, né? Porque a vida ela é assim, mas a gente tem que ter uma coerência nesses altos e baixos. Quando eu cheguei nesse processo da yoga, eu comecei a me liberar. Só que ainda senti algo preso. Foi onde que eu fui fazer meditação. E aí, nesse mesmo lugar da meditação, que é onde tinha yoga, teve esse workshop que falou de constelação familiar. Aquilo ali foi um divisor de águas para mim. Eu quero já ressaltar, porque eu ouvi assim da minha terapeuta, né? Todo mundo que faz terapia decide ser terapeuta. Depende, né? Depende. Porque isso tudo vai da tua vertente. Muitas vezes tu tá com esse processo já no teu caminho e tu deixa ele de lado. E muitas vezes tu vai porque tu quer salvar alguém, porque tu foi salva. São várias vertentes. Então, muitas vezes, tu pode, sim, ter o conhecimento, passar adiante, mas não necessariamente entrar nesse processo. Porque, assim, você querer se curar é uma outra história, né? Nossa, mãe do céu, uma história bem doída, tá? Vou dizer assim, eu admiro quem faz terapia, quem olha para suas dores, quem entende os seus problemas, quem sabe dos seus padrões. Porque quando toma consciência... tu começa a alinhar para que tu possa sair dele. Mas assim, só voltando a responder a tua pergunta, a questão é que quando eu conheci a constelação familiar, eu entendi que eu nunca tinha olhado para minha mãe, porque ela se separou do meu pai, tinha 2 anos, fui criada por pai. E aí começa o problema na minha vida. Mas quando entrou a constelação, eu comecei a dar lugar a pessoas e situações e voltar para o meu lugar de força. E foi aí que eu me apaixonei pela constelação familiar. E hoje, Sandra, só complementando, a constelação, ela não tem validação científica. Então, hoje em dia, muita gente fala da constelação, mas só quem passa pelo processo e vive a experiência da sistêmica, e eu gosto de falar mais sistêmica do que constelação, sabe o que eu estou falando, porque é uma virada de chave muito rápida. E como é que é a sistêmica, a terapia sistêmica? Fala pra gente a diferença, assim. A terapia sistêmica, ela dentro da psicologia, ela vem como uma terapia primal, lá atrás, com Virginia Satir, com Melanie Klein, que é parte da psicanálise também, ela já tinha uma terapia sistêmica que fala do sistema da família, que é onde também foi tirado as bases da psicanálise. A filosofia sistêmica, ela veio baseado no que o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele colocou de acordo com a sua experiência vivido numa tribo na África do Sul, que ele foi missionário, e tem muitas pessoas também que falam do Bert. Eu tenho um carinho enorme por ele, porque hoje eu estou aqui dando precedência à constelação familiar, porque tu tem uma ordem dando precedência à constelação familiar, porque senão eu não estaria estudando psicologia, né? Eu seria mais uma perdida. Então, porque o Bert Hellinger, ele era missionário e ele trabalhou como missionário numa tribo que se chamava, na África do Sul, que chamava Zulu. E o que chamou a atenção dele naquele período é porque as pessoas respeitavam os mais velhos. Então tinha uma ordem. Sim. E se a pessoa saísse como ovelha negra, perdida lá, a família, a tribo trazia para dentro para ele se reconhecer no lugar dele ali.
Porque ele saiu porque ele não estava se sentindo pertencente. Então, eles trouxeram ele ali dentro para que ele pudesse estar e se colocar naquele lugar. Então, baseado nisso, os 2 anos que o Bert ficou lá, conforme a biografia dele, foi aonde ele começou a criar as 3 leis, que é o pertencimento, a ordem, a hierarquia, o dar e receber. Que eu, Michele, chamo isso de filosofia sistêmica, porque a partir do momento em que eu comecei a aplicar essas leis na minha vida, eu não precisei constelar, porque as pessoas dizem, fazer uma constelação. Não, eu constelei agora vai fazer 10 anos em julho que eu tô, eu constelei 2 vezes, e a minha vida mudou muito. Então, é muito mais sobre como tu aplica a dinâmica na tua vida, do que tu realmente faz a dinâmica ali e não coloca em prática. Isso que é a diferença. Então, quando eu falo de sistêmica, eu realmente olho para... Cheguei nesse ponto. A terapia, até entrei em muita coisa, começar falando para mais. E hoje você atende tanto terapia sistêmica, quanto constelação familiar, com que mais você trabalha? Hoje eu sou psicanalista, tá? Sou psicanalista, mas o meu foco é constelação familiar. Inclusive, eu criei um método que se chama Jornada do Renascimento, onde tem os pilares que, para mim, dentro da filosofia sistêmica, eu entendi que faz super sentido, que é clareza, sabedoria, visão e direção. Esses 4 pilares, sobre o meu ver, baseado no que eu estudei, neurociência, TCC, tudo isso baseado no que eu estudei, podem me julgar, tá? Eu entendi que muitas vezes a pessoa tem clareza do que ela quer e tem a direção. Só que a sabedoria e a visão é onde ela se perde. E por que ela não tem sabedoria e visão? Porque ela não está entendendo as dinâmicas que aconteceram na família dela e ela corre atrás do rabo. Então, muitas vezes ela está repetindo o padrão porque ela não está tendo aquela clareza de fazer o caminho diferente. Porque a sistêmica, ela fala muito que eu não quero ser melhor que a minha mãe, nem melhor que o meu pai. Eu quero fazer um caminho diferente. E o que é esse caminho diferente? É experienciar coisas que eles não fizeram. E é aqui que mora o X da questão. Porque muitas vezes o filho diz assim, a minha mãe, minha mãe teve uma vida difícil, eu quero dar para ela um melhor, nananana. E muitas vezes a pessoa tá ali remando, sabe? Eu vou pegar um empreendedor. Ele empreende primeiro vendendo calcinha, aí começa a vender, daqui a pouco para, ao invés de ele entender o que está acontecendo, quantas pessoas na família dele empreenderam, o porquê que ele está se sabotando, o porquê que ele não está olhando para esse empreendimento, já que ninguém empreendeu, ou se alguém lá atrás empreendeu e essa pessoa, ela não conseguiu, vamos supor, ela roubou alguém, ou ela faliu por algum motivo. Então são N situações que a gente pode buscar dentro da sistêmica e perceber o porquê que está travando. Só que quando a gente toma consciência, a gente pega essa história e traz e toma consciência, tu consegue fazer o caminho diferente, porque a história é não fazer igual. Não repetir. E como as pessoas são cegas, porque normalmente a grande maioria só sabe da história da avó. E aí tu pergunta assim, como é que é a história da tua bisavó? Aí ele disse, não sei. Bom, tu não sabe da tua bisavó, tu não sabe a história da tua família. E tu tem que saber, porque essa história, lembra que sabe de onde tu vem, que tu sabe pra onde tu vai. E as pessoas não sabem de onde vem, por isso que elas não sabem onde vão, elas ficam andando em círculos. Não, por isso que eu acho importante as pessoas escreverem a sua autobiografia. Ótimo. Eu estou escrevendo minha autobiografia. Parabéns. Comecei agora a escrever com meu amigo João Abreu, e para ser lançado o livro ainda ano que vem, meados do ano que vem. Mas eu acho que é importante, porque justamente por causa disso, para deixar um legado, para deixar a nossa história para os nossos descendentes saberem o que aconteceu, né? Eu vou começar o livro falando inclusive dos meus pais, porque eu acho que para falar de mim, eu tenho que falar no mínimo dos meus pais. Exatamente. Porque são bases, né? E eu te digo mais, tu deveria começar a falar dos teus avós e dos teus bisavós. Porque eu lembro muito da minha bisavó. Então, eu lembro que uma vez a minha bisavó me deu uma tunda de laço porque eu pulei na piscina antes do almoço. E aí ela me deu de vara, de marmelo, aquela coisa toda, minha bisavó. E depois ela me ensinou a cortar repolho. Eu lembro que ela botou um banquinho assim e eu subi na pia, ela disse, vem aqui aprender a cortar repolho em vez de ficar fazendo arte, guria, não sei o que. Então,
Hoje, quando eu pego um repolho, eu lembro da minha bisa. E aí me remete a toda aquela função, que eu fui pular na piscina, que eu cheguei da escola. Então tu percebe, eu tenho essa história da minha bisa. Só que tem pessoas que não sabem nada. Essa é a minha história da minha bisa, por parte de pai. Porém, eu tive outras memórias porque me veio essa. É uma associação de memórias no nosso cérebro. Então, a importância da gente saber a história dos nossos avós, nossos bisavós, para que a gente possa fazer o nosso próprio caminho. A minha mãe, ela não tinha muita história para contar, porque a mãe dela faleceu, ela tinha 8 anos, e o pai dela, ela saiu de casa com 15 anos. Então, ela não tem muito o que contar dos pais dela. Mas o meu pai até contou bastante dos pais dele, sobre os pais dele. E eu convivi com a minha avó dos meus 15 anos, quando eu vim para o Rio de Janeiro, até os meus 26 anos. E papai contava muitas histórias. Mesmo assim, eu pedia para papai escrever um livro sobre a vida dele. Mas ele falava que ia escrever, infelizmente. Ano passado ele faleceu, mas com quase 90 anos. Nossa, viveu bastante. Viveu muito bem, estava lúcido, fisicamente muito bem. E faltou ele escrever o livro. Por isso que quando o João Abreu me chamou para escrever o meu livro solo, porque eu tenho 2 livros em coautoria, o que descobri empreendendo volume 1 e o que descobri empreendendo volume 2, edição especial Network. Quando ele me chamou para escrever o livro solo, sabe, o fato de não ter conseguido escrever com meu pai a história dele fez com que eu aceitasse imediatamente escrever o livro com o João Abreu. Ele está como meu mentor, nós estamos fazendo reuniões semanais e, se Deus quiser, ano que vem eu vou estar publicando esse livro. Estaremos presentes. Mas muito bacana o que você falou, porque é isso, eu acho que a gente tem mesmo que conhecer a nossa ancestralidade. Porque a ancestralidade, ela nos dá uma base. A gente pode sim trazer as coisas ruins, que é o que a gente diz, meu pai, minha mãe fazia isso, mas também tem muita coisa boa que a gente traz de valor. Então a gente precisa olhar para os nossos pais como pessoas comuns, que também erram, que também têm defeito, que também têm dor de barriga, e tá tudo bem. O problema é o julgamento que a gente traz. E a gente quer ter pais perfeitos porque um dia nos ensinaram isso. Mas não é isso, gente. Nós estamos em outras épocas, em outros tempos, onde a importância que nós temos de entender que nós estamos falando sobre vida e sobre existência. Sabe? As pessoas podem ser o que querem ser, desde que elas não ultrapassem o limite do outro e respeitem o outro. E hoje em dia é onde se perde muitas coisas. Os valores familiares se perdem aí, com a falta de respeito e de limite. É verdade. E agora, qual a diferença entre constelação familiar, terapia com bonecos, terapia positiva? A terapia positiva, ela é mais um trabalho de autoafirmação, né? Eu uso muito pouco a terapia positiva, porque hoje eu entendo que ela é um pouco rasa, em virtude das dores que eu trato das pessoas que eu atendo. Ela acaba sendo rasa, mas ela vamos supor que ela seria uma terapia de início, onde a gente começa com a pessoa a fazer tipo uma autoafirmação. As pessoas estão tão acostumadas a sofrer. Vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com uma conhecida e ela disse assim, nossa, eu deixei para fazer tudo em cima da hora. Eu disse, mas para que esse desespero? Teve uma semana para fazer. Porque as pessoas estão acostumadas a essa adrenalina de sofrimento. Então, quando tu te olha e diz assim, nossa, eu preciso descansar é bom, eu posso parar, agora eu vou fazer um pouco disso, no dia do evento ou no dia da minha festa, vai estar tudo pronto, eu vou sentar e vou poder apreciar, vou chegar no horário. A gente está acostumado sempre a estar em estado de alerta, que quando nós vamos trabalhar essa positividade, a gente não aceita. E aí vem um trabalho mental de se autoafirmar e entender que tu precisa descansar, que tu pode fazer aos poucos. Tem um outro exemplo que eu gosto de dar, que é muito sobre a escola. E isso eu fiz comigo, né? Assim, porque quando eu fiz a minha primeira graduação, eu queria tirar 10 em tudo, né? Agora nessa eu disse assim, Michele, porque o que relembra a escola, a faculdade, qualquer tipo de estudo? A nossa infância. O que teu pai dizia? Tu dizia, olha, tirei 9. Tinha que ter tirado 10. Só estuda, não faz nada, nem lava uma louça, não é? Então a gente já vem nessa cobrança. Só que hoje nós somos adultos.
Então, eu cheguei e conversei comigo, mesmo conversei com a Michelinha lá e disse assim, olha só, garota, a história é a seguinte, a gente trabalha, a gente atende, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Então, assim, a nossa média... Em tudo, né? Não, a minha média é 7, 8. Se eu entender a matéria e passar, eu tô no lucro. Eu preciso ser gentil comigo. Porque é eu que construo o meu caminho. A minha história de vida é eu que estou escrevendo. Eu não tenho mais o meu pai e a minha mãe para ficar me dizendo o que eu devo fazer. Eles nem sabem o que eu faço. Eles ficam sabendo depois que eu já fiz, que eu conto para eles. Não, você aqui está me lembrando dos meus filhos. O Matheus, que cada filho é um filho. Uhum. Então, o Matheus era o seguinte, ele tinha condições de tirar 10. Mas se ele tirasse 8, ele estava feliz na vida. Ele não fazia questão de tirar 10. Estudava, inteligente, Sim. Muito inteligente, muito. Mas quando ele tirava 8, 8,5, para ele estava de bom tamanho. Já minha filha Marina, se ela não tirasse 10, ela ficava triste, ela chorava, desde pequenininha. E aí eu tinha que fazer um trabalho com ela para mostrar para ela que 8 tá bom, que se ela deu o melhor dela e ela tirou 8, tá ótimo, entendeu? E isso que tu fala, Sandra, traz muito um perfeccionismo, né? Muitas vezes as pessoas se sabotam nos seus sonhos, nas coisas que desejam, porque elas não conseguem chegar ao nível de excelência. Teve um dia que eu assisti uma palestra de um player aí bem grande, e ele disse assim, quando tu olha a tua agenda, tu sempre quer cumprir tudo, mas se tu cumprir 80% no teu dia, tu tá no teu lucro. É porque nós viemos dessa educação de ter que tirar 10. Então eu tenho que fazer tudo risco a risco que tá na minha gente. Pelo amor de Deus, nós somos ser humano, nós somos existência, nós somos seres humanos. Então tá tudo bem se tu deixar 2, 3 coisas para amanhã. O mundo não vai acabar, amanhã já vai nascer. Isso é começar a ter aquele processo de positividade que é ser gentil contigo. E normalmente a gente é gentil com o outro, não é gentil conosco. Exatamente. Mas eu achei até bom, apesar da diferença de 8 anos entre os meus filhos, foi importante esse convívio um com o outro, justamente para um aprender com o outro. Não precisa nem ser 8 nem 80. Os dois são extremamente inteligentes. Sim. Mas tem que entender o seguinte, se eu posso tirar uma nota maior sem grandes sacrifícios, só me fazendo o meu melhor, vamos fazer o meu melhor, vamos tirar uma nota melhor, entendeu? Agora, se eu der o meu melhor e eu não conseguir a nota que eu queria, mas passei, tá ótimo também, né? Então, eu acho que esse convívio entre eles foi importante. E isso é importante quando tu fala, porque muitas vezes os filhos eles entram em competição para surpreender o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe que tem os filhos que estão sempre assim, um tira nota boa. A comparação é algo que desestimula. Mas assim, fulaninha tirou 10. Ela tirou 10 porque ela sabe mais dessa matéria. Tu não, tu tinha que ser que nem a tua irmã. Mas, gente, essa parte não existe. As pessoas dão aquilo que tem. Então, se ele tá tirando uma nota baixa, é porque ele tá tentando alcançar ela, mas ele não vai ser ela porque ele é ser único. Então, aí entra uma competição desleal e desnecessária, porque já entra para uma outra vertente que pode também olhar, que é uma vertente de amor. Tipo assim, tu ama mais ele do que eu, que tem filhos que dizem assim, tu ama mais o Pedro do que o Paulo. E é uma coisa muito doida. Aí os pais ficam culpados por ver essa coisa, mas não, é um ajuste, porque uma comparação, vou te dizer assim, bem fluida, de elogiar aquele filho que tirou 10 e o outro que tirou 8 podia ter te esforçado mais. Então isso vai criando um desequilíbrio nas relações familiares. No caso dos meus filhos, como eles têm 8 anos de Sim. diferença, o momento que Marina estava tirando notas muito boas, o Matheus já estava numa fase de que realmente tirar 10 é difícil mesmo. Ele estava já na faculdade, já estava mais à frente. Mais à frente. Mas assim, nunca houve nenhuma competição entre eles, porque Marina, atleta federada de natação desde os 8 anos, e o irmão sempre esteve ao lado dela, mesmo que não estivesse nas competições, mas assim, emocionalmente, sempre apoiando. Sim. E isso depende muito realmente da estrutura da família. E isso é importante porque eles têm uma parceria, né, Sandra? Sim. Eles se ajudam, eles se apoiam, eles conversam. O meu pai diz que irmão é a continuação da família, então ele não admite que irmão brigue, né? Então eu lembro que eu e o Eduardo, quando a gente brigava, ele não quer saber. Vamos se ajeitar, vamos conversar, vamos se falar, porque eu não admito que... Irmão é a continuação. Mas se vocês brigam, morro amanhã, como é que vai ser? Meu pai é um barato. Eu fico feliz assim, porque eu sei
que se eu me for daqui... Vai deixar um bom legado. Eles vão ser amigos sempre, vão ser unidos, isso que bom. Me deixa confortável. Muito bom isso. E Michele, fala pra gente, nas suas sessões, né, de terapia com os seus clientes, quais os problemas assim que você observa mais neles? Mulheres com falta de confiança. Isso aqui é mulheres que não confiam no seu potencial, e aí potencial profissional, as mulheres que não sabem o que fazem, mulheres que não sabem lidar com o seu lugar de força. Então, o que é o seu lugar de força? Todo o sistema, toda a família, principalmente sobre irmãos, tem uma ordem. Tem o primeiro irmão, o segundo irmão, o terceiro irmão. Vou te dar um exemplo. O irmão do meio, normalmente, é aquele que se sacrifica demais. Porque ele vai querer a atenção do pai e da mãe. Então, um vai estar dando mais atenção para o primeiro filho e o outro para o segundo filho. Essa dinâmica vai fazer com que o do meio seja aquele que vai liderar todo o bando, porque ele se serviço de alguma forma. Então, ele vai se sacrificar e vai se doar e vai amar e vai tudo mais, muito, 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 para poder ser visto. Então, dentro da sistêmica, quando eu atendo as mulheres, é justamente essas mulheres que têm falta de confiança, que se sacrificam muito e dão demais para poder ter o amor do outro. Então, você acha que o maior problema, então, de autoconfiança seria o relacionamento com os irmãos? Não necessariamente com os irmãos, mas com tudo, né? Tanto que eu ajudo mulheres a romper padrões com amor próprio, pertencimento e liberdade. Porque se tu tem o teu amor próprio, tá? Tu consegue pertencer aos grupos. E não são necessariamente todos os grupos, mas aqueles que tu quer. Porque muitas vezes tu pode ter a tua solitude e a tua solidão. Essa solidão, ela pode ser só tua, porque tu tem muitas questões e tá tudo bem. Mas quando tu está dentro de um lugar, um exemplo aqui na rádio, tu consegue te sentir pertencente a esse grupo. Então, são várias questões. Então, isso traz a tua confiança no teu trabalho. Mas tem gente que nem no trabalho confia e não consegue. Um exemplo, uma empreendedora que acredita no produto dela, mas não confia no potencial dela, ali ela quebra. Eu vou dar um exemplo meu. Eu lembro quando a Luciana me convidou ano passado para vir para ter o programa Conscientizando. O lançamento do programa na rádio foi num evento aqui na Tijuca. E eu não conhecia ninguém, sei lá, tinha 200 pessoas, eu não conhecia ninguém, Sandra. E eu não queria ir, eu chorei o dia inteiro. Chorei. Aí eu lembro que eu liguei pra minha amiga disse assim, tu tem que ir, tu tem um programa agora. Aí eu disse a ela assim, eu disse, como que eu vou? Não, para aí. Aí uma comprou um vestido, a outra me emprestou uma bolsa. Foi, minhas amigas, são meu fechamento. Eu lacro, broco, rolo, faço bolo com elas. Minhas amigas são pouquíssimas ali, não dá uma... E foi assim mesmo. E uma ia viajar... E uma estava na Europa, a outra estava com trabalho, não ia poder me acompanhar no evento. Aí eu tenho uma senhora mesmo de idade, e eu liguei para ela e disse assim, fulana, vai ter um evento assim, 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 eu não vou ter ninguém para comigo, eu vou contigo. E ela mora na Zona Norte, ela, não, vou contigo. E aí ela foi realmente comigo, nós fomos, e eu fui trabalhando muito o meu interior, porque eu tive que romper um padrão muito grande, a exposição. E vocês me vêm falando assim... Nossa, e hoje vocês podem ver no perfil do YouTube, da Rádio Tropical Web Brasil, que a Michele, ela faz cobertura de eventos externos, que a rádio cobre, ela vai entrevistar as pessoas e fala beça, fala muito bem, ou seja, a gente nem imagina essa Michele que você está falando. E eu vou dizer para vocês, porque assim, todo mundo tem uma criança ferida, né? Dentro da psicologia a gente diz que são os padrões de dores, mas eu gosto de criança ferida porque todo mundo teve uma infância, todo mundo teve uma menininha que criou sonhos, e quando a gente olha para essa menina que criou sonhos, ter que lidar com 200 pessoas, subir num palco, falar com gente que tu nem conhece, tu tá vendo o julgamento na tua frente, porque lá atrás alguém dizia... Não fala nada, engole o choro, sabe? E aí tu te anula. E pra mim foi muito difícil. Eu lembro que eu fui no Uber chorando. A Luciana acho que nem sabe disso. Chorando. E eu lembro que o Uber dizia assim, não chora, moça. Aí eu tô... Foi? O motorista do Uber torcendo por você. Eu queria encontrar ele de novo. Sério, foi muito sério. Mas depois dali, eu consegui romper um padrão. Porque a exposição é algo que tu tem que sustentar. E foi o que eu até disse numa palestra do Sebrae que eu dei uma palestra, eu falei assim, se tu não tem uma intenção, tu não sai de casa. Tem que ter um plano. Esse plano tu tem que ter uma intenção, nem que seja para tu comprar pão. Porque é isso que muda o jogo.
Quando tu tá sem plano, tu fica rodando que nem atrás do rabo do cachorro. Mas quando tem um plano, uma intenção, minha filha, tu levanta e vai embora. Vai andando, vai tirando os tropeços, vai seguindo. E o que eu fiz com a minha criança? Quando eu tive que começar a entrevistar pessoas, Sandra... Menina... Bom, tremia que nem uma vara verde, né? Mas foi algo desafiador. E eu entendi pedir socorro quando eu precisei de socorro, sabe? Por muitas vezes a gente quer sustentar o negócio sozinho. E estar aqui apresentando um programa que nem a Sandra faz, ao vivo, é difícil, gente. Vocês não têm noção. Eu admiro a Sandra. Eu já disse pra ela, ela é uma mulher forte. Tá aqui apresentando o programa sozinho. Eu disse, o meio do ano passado, eu disse, Luciana, eu não vou fazer mais. Eu preciso de alguém para sustentar comigo. Porque... são caminhadas, são processos, e eu não estava dando conta do programa sozinha. E Igor é tão bacana. Não, o Igor é incrível. Igor apresenta o programa com a Michele e é muito, muito, muito bacana. O programa da Michele, para quem não conhece, é logo após o meu programa. Então, hoje a gente vai ter... 20h30. O meu programa, na verdade, encerra às 20h. E o programa da Michele Conscientizando começa às 20h30, junto com Igor Rodrigues. Igor Rodrigues. Então, assim, quando o pedir ajuda também é muito difícil para mim, porque eu sempre tive que resolver minhas coisas sozinha. Mas eu lembro que eu falei para a Luciana, preciso. E ela, não, vamos organizar isso aí. Então, assim, voltando à história do show lá, do palco, é importante tu também te desafiar, porque tu não pensa que tu vai levantar e vai dizer, vou lá. Não vai, querida. Tudo vai acontecer para tu não ir. Não vai. Não, eu gosto de desafio. Eu também fiz a cobertura de um evento da rádio, só que eu fui convidada pela Luciana. E aí, quando eu cheguei lá, me perguntaram, você quer fazer a cobertura do evento? Eu falei, faço, vou fazer. E daí as meninas me ajudaram lá, entramos no Google para descobrir algumas perguntas para a Jane do Boc. Incrível, Jane. Do Boc, mas eu não entrevistei só a Jane, entrevistei todas as pessoas ali, todos os amigos dela, artistas que estavam ali presentes, mas pelo menos a gente precisava de umas perguntas melhores para entrevistar a Jane. E daí a Dani, com a irmã dela, entraram lá no Google, eu olhei assim, umas 30 perguntas, eu decorei ali umas 5 na hora, falei, tá decorado já 5 perguntas, já entendi já a trajetória dela, já conheci um pouquinho também, já tinha lido sobre ela, e deu tudo certo, porque dá tudo certo quando a gente acredita que vai dar tudo certo. E é entender que tu tá num processo de evolução. A evolução é sempre olhar para frente. Atrás a gente só olha e agradece. Obrigado pelo ensinamento, pelo aprendizado. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque não é problema, é a vida acontecendo. Eu ouvi isso de uma amiga e isso ficou na minha mente. Ela disse, guria, não é problema, é a vida acontecendo. Porque se a gente não tiver essa vida acontecendo, a gente vai sempre andar numa linha linear e não vai aprender nada, vai continuar rodando atrás do rabo do cachorro. Exatamente. E quando eu falei assim, deu tudo certo, assim, na verdade, eu dei o meu melhor. Sim. Não que eu tivesse trabalhado de forma perfeita, mas eu tenho certeza que eu dei o meu melhor naquele momento. E em outras oportunidades eu vou aproveitar aquela experiência, aquele aprendizado e vou fazer sempre melhor. E eu não tenho sombra de dúvida, né, Sandra? Porque tu é uma mulher incrível, né? Todos os network por aí. Nossa, mas quem tá falando, gente? Tem uns network por aí, é bem relacionada, conversa, tá sempre... Agora, atriz, né, gente? O que eu quero? Tô esperando lá sair aquele filme, aquela novela, olha... Tô esperando. Tá pra sair a série Beach Rio, aguardem, que eu também tô aguardando. Eu quero ver, quero assistir. O ano passado eu não consegui na peça, mas esse ano eu estarei presente lá, honrando essa moça linda. A série Beach Rio, ela já tá pronta praticamente. Então, assim, em breve ela vai ser lançada aí nas plataformas digitais. No momento eu estou gravando um filme, um longa-metragem, Jogo em Risco, que fala sobre o perigo das crianças o tempo todo na internet, o tempo todo no celular, um assunto extremamente importante e um assunto que lida com crianças. E falar de criança é bem delicado nos dias de hoje, né? Principalmente com as redes sociais, é bem delicado falar de criança. Por falar nisso, você recebe
clientes na faixa etária, né, criança, adolescente? Acima de 21, gente. Não me venha, não, já me passaram, não. Ó, acima de 21, é só isso. Não, é porque assim, quando tu atende criança, tu também tem que atender o pai. Não necessariamente o pai, mas o problema nunca tá na criança, sim nos pais. E aí, como é que vai fazer com o pai? E aí, gente? Então é um processo mais que quem gosta desse processo. Eu gosto de fazer o que tem que ser feito, sabe? Entendi. E Agora, você é palestrante também. Estamos aqui falando da vergonha, da timidez. Só que, gente, Michele é apresentadora, faz cobertura externa, é palestrante. Gente, conta aí pra gente sobre suas palestras. Gente, o ano passado teve o Tratando de Você, né? Tratando de Você Mulher, que foi no Renascença. Foi um evento incrível, lotamos a casa. Eu estive presente. Exatamente. Guria, foi muito legal, porque a gente falou sobre a violência doméstica, e é um tema que está sempre em alta, principalmente nos dias de hoje. E foi uma experiência muito legal, porque assim, eu não vou te dizer assim que eu me preparo. Mentira, me preparo sim. Me preparo. Mas eu olho para o novo como uma roupa nova que eu vou vestir. Como é que eu vou me portar? Então, é assim que eu me vejo toda vez que eu tenho que fazer algo novo. Quando eu fiz o Tratando de Você Mulher, ele foi um compilado que teve as gurias também que falaram bastante, foi bem legal. E deixamos um aprendizado. No Sebrae, eu fui com a Carla Facini, um beijo, Carla, que me convidou também para falar sobre o meu trabalho lá para as mulheres, principalmente sobre o posicionamento meu da filosofia sistêmica e o como faz transformar a vida. Também foi bem interessante. E agora, dia 12 de maio, vai ser o Tratando de Você Homem, lá no La Vinícola também. E já entra em contato ali no 21 97 159 1211 para ver como é que tá a inscrição da rádio. O evento foi produzido, organizado pela rádio também, que foi o Tratando de Você e Você Mulher, e agora vai ser o Tratando de Você Homem, que é justamente para essa pegada, para falar, as mulheres também podem levar os seus esposos para falar da terapia, não só para mulher, porque a gente é terapeutizado, e os homens como é que fica? Tudo aí, ó, tudo doido, tudo maluco. Você me lembrou que quando eu estava vindo para cá, eu vi no Instagram um vídeo, eu esqueci o nome do rapaz, mas falava o seguinte, falava assim, quando a gente tem que ir lá fora ver o que é o barulho. Só que eu também tô com medo. É isso, gente. O barulho. Ele indo lá fora para saber o que estava acontecendo, só que ele estava morrendo de medo. Sim, é isso, né? Então, a gente vai com medo. O medo, eu tenho uma coisa interessante, né? Aqui no Rio de Janeiro, o medo, ele me policia. Mas eu teve lugares que eu já tive pronta para sair de casa, eu vou naquela balada, não sei o quê, pronta para sair de casa, arrumada, assim, bonitinha. Daqui a pouco eu disse, não vou. Não fui. E sempre ficava sabendo que ia acontecer alguma coisa quando eu não ia. Então, assim, o medo, a gente precisa mais olhar para o nosso sexto sentido do que para o próprio medo. Porque o medo, ele é uma segurança do nosso cérebro, porque é novo, ele vai ter, não, vai, fica aí, não sei o quê. Mas se tu tem o sexto sentido aguçado e teu sexto sentido, vai dar ruim, aí sim levanta duas anteninhas ali e diz, não vai. Então, é bom tu também te conhecer, porque tu vai entender até onde o medo te prejudica e te protege. Exatamente. Porque muitas vezes tu tá tendo uma oportunidade incrível e aí tu não vai por medo. Que nem tem pessoas que a gente convida para vir nos programas aqui. Sim. E eu tive uma convidada em dezembro que ela ficou, guria, tão atacada dos nervos que ela perdeu a voz. Perdeu a voz. Eu disse, calma, relaxa. Aí de manhã ela me diz, eu disse, não, calma, relaxa, vai dar tudo certo. E ela veio, né, mas a voz estava saindo, mas estava saindo. Eu disse, gente, isso é dos nervos. Olha o medo. Sim, ontem eu participei de um podcast de uma amiga minha, da Beth, e no podcast dela eu comentei sobre isso. Eu tenho convidados que vêm, assim, ser entrevistado pela primeira vez, que nunca passaram pela experiência. Ou tem convidado que chega aqui e nunca foi entrevistado ao vivo, que também é diferente. Ao vivo é diferente. É diferente. Só que assim, eu fico me sentindo bem porque eu ajudo essas pessoas a se superarem.
elas saem daqui tão felizes e no dia seguinte eu recebo mensagens de agradecimento. Parece que, sabe, eu não fiz nada demais, gente. Eu fiz aqui, eu cumpri o meu papel aqui como apresentadora, de acolher, de apoiar. Só que para eles a gente é tudo, a gente ajudou a superar um trauma, um medo, alguma coisa interna. É porque a gente traz essa imagem da nossa infância, né? De vendo o Silvio Santos, aquela coisa toda. E aí quando, no caso, tu que acolhe muito bem e recebe muito bem os convidados, eu também sou suspeita de falar disso, né? Essa é a questão. Quando a gente traz a pessoa aqui, a gente quer acolher da melhor forma possível para que ela se sinta à vontade e que ela pode falar o que ela quiser dentro do contexto do que nós vamos estar falando e ela se sinta segura para ser ela. Ela não precisa criar toda, ficar engessada. Ela pode sim, pode tossir, pode rir, pode falar, pode não sei o quê. E essa é a questão, porque a gente vem daquela imagem de nossa, nunca fui numa rádio, nossa, nunca falei na TV, nossa, nunca falei ao vivo. Lembra quando começou as lives, que as pessoas que estavam ao vivo e ninguém queria fazer live, ou então fazer vídeo, até hoje fazer vídeo, um videozinho ali nos stories é uma dificuldade para as pessoas. E até um tempo atrás, o apresentador, ele tinha que ter uma determinada postura, ele tinha que ser muito treinado, Sim. não podia errar. E agora, com a internet, com os vídeos, com o Instagram, com o Facebook, ninguém está mais cobrando perfeição. O que as pessoas querem é ver uma vida real, uma vida de verdade, autenticidade. Exatamente, a gente quer gente que nem a gente, né, gente? Pelo amor de Deus, quer gente existencial. Eu quero gente que dê risada, gente que tome café, gente que vire, que limpe casa. Eu quero me identificar com pessoa comum, porque eu tô cansada de ver gente que tem alguém que faz tudo, porque a minha luta é a minha luta. E olha que eu nem guerreira sou. Agora, entre os seus clientes homens, qual o maior problema que você identifica? Relacionamento. Eu tenho poucos clientes homens, tá? Porque eu comecei a atender clientes homens faz, sei lá, uns 5 meses. Eu não atendia. Mas eu abri isso para poder ter uma experiência também. E para saber também o quanto o que eu aplico nas mulheres também pode reverberar. E os homens, eles estão muito ligados ao olhar da mãe. É muito engraçado isso. Então, as mulheres que eles buscam, eles estão buscando aquela que foi próxima da mãe deles, principalmente as mães que trataram bem os filhos ou que criaram os filhos só. Então, eu digo assim, minha mãe foi minha mãe e meu pai, me ensinou a cozinhar, lavar, pintar, nananana. E eu tava com uma menina que não fazia nada, não tinha sentido isso. Então, eles estão nessa vertente assim. E isso que os relacionamentos também acabam entrando em desequilíbrio, porque são sistemas diferentes, sabe, Sandra? De repente, hoje em dia, as meninas, elas têm a mãe que faz muita coisa. Naquela época, na minha época, eu tinha que lavar louça, né, gente? Hoje em dia nem toda mãe, as meninas não lavam louça sempre. As mães fazem tudo. Ou então comprar comida, enfim. Mas os meninos, naquela época, eram mais ensinados pelas mães. Então tem uma diferença muito grande nisso. Aí faz com que o cara sabe muito, a mulher não sabe nada, começa a entrar em desequilíbrio a relação. Aí começam os conflitos, porque no começo todo mundo é bonito, viu? Aí o dar e receber é a coisa mais linda. Todo mundo é feliz, todo mundo se ama, principalmente na paixão, né? Quando tá na paixão é aquele vucu-vucu todo. Depois que a coisa encrespa pra ficar ruim. Mas em relação a isso que você falou, eu vejo o seguinte, que o homem precisa também entender que uma vez que ele está com uma mulher, com uma esposa, uma companheira, ela tem que ser prioridade na vida dele em relação à mãe. Claro que se a mãe precisar dele, obviamente ele vai dar atenção, mas ele não pode colocar a mãe na frente da esposa. Isso é bem bonito de se falar, mas acontece, Sandra, que na idade que nós estamos hoje, os guris que a gente se relaciona hoje, eles foram educados assim. A mulher foi educada para criar, para cuidar. Então, hoje em dia, a gente vê essa inversão de papel, porque as meninas de hoje, elas estão tendo uma educação para ter a vida delas. Então, daqui a 20, 30 anos, elas vão ter um outro tipo de relacionamento. Nós, que estamos nos 40 mais, a nossa educação foi a menina faz tudo e o homem só trabalha. E aí, como é que faz? Automaticamente, a mulher faz tudo pro homem. A mulher tinha que cuidar da casa. Porque não vamos longe. Vou pegar, eu gosto muito de usar. Em 16 de agosto de 1962, tá? Foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Por quê? Em 62, logo ali,
a mulher começou a ter direito a, quando se separasse, ela ter direito à guarda do filho, a ter direito à pensão, a ter direito a abrir conta em banco. Então, o que eu e tu e mais meia dúzia trazemos para a vida é essa experiência que a nossa mãe e a nossa avó pegou. Então, isso para nós ainda é duro lidar. Quando a gente fala o homem ele tem que não pode olhar para a mãe dele, eu também concordo. Mas como é que eu estou tratando ele, como filho ou como esposa? Aqui que entra a minha vertente. Então, exatamente, quando eu saio do meu lugar e começo a fazer demais, ele vai dizer assim, opa, o inconsciente dele vai dizer assim, nossa, virou minha mãe agora, tá me trazendo a toalha, perguntando se eu já comi. Gente, é o homem adulto, vai lá pegar a toalha, pegou por quê? Sabe? Então, são coisas que fluem, né? Eu digo assim, na fluidez da vida, quando eu volto pro meu lugar de força, porque eu sou esposa, não sou mãe, a coisa começa a entrar em ordem. Agora, quando eu não... É importante cada um ter suas funções e suas responsabilidades. Mas é aí que mora a questão, ô Sandra. Conversando aqui, a gente sabe disso, mas a prática a gente sabe que é outra. Por isso que a terapia é importante. Muito importante. Você faz terapia de casais? Não faço, porque não me especializei nisso, né? E o meu foco mesmo é mulheres e também trabalhar com homens dentro do seu lugar de força. Por que eu digo seu lugar de força? Porque quando tu sabe onde tu tá, tudo flui. Exatamente. Se você tem amor próprio, se você tem autoconfiança, essa energia a outra pessoa vai perceber. Vai perceber. E quando eu atendo as meninas, eu sempre digo assim para elas, não conta para ninguém que tu faz terapia. Eu digo assim, porque senão fica assim cacarejando, sabe? E eu digo, não conta, porque isso aí tu vai ver que gradativamente as pessoas... E eles notam. Olha, é surreal como eles notam quando as pessoas fazem terapia. Experimentem, que eu vou fazer, não conta. Porque tu vai mudar de dentro para fora. Olha, dica, hein, mulheres? Não contem. Façam terapia, mas não contem. Não conta, gente, não conta, é muito legal. Tu vai mudar de dentro para fora e a tua percepção vai ser diferente. Tu vai ter uma percepção. Vale pros homens também, né? As percepções vão ser diferentes. Tu vai ver que tu vai começar a olhar o todo, não somente aquele ponto em questão. E o todo aí a gente começa a botar várias coisas no lugar. E, Michele, fala aqui para os nossos ouvintes os seus contatos. Meu Instagram, michelleramos.psicoterapeuta. O meu contato no WhatsApp é o 21 eu já vou falar o número da rádio. 9906 90 611. 21 9906 90 611. Aproveita, me segue no Instagram. Lá no meu link da bio tem o Jornada do Renascimento. Manda mensagem. Diz que teve aqui participando do Conexões que Transformam. A gente vai conversar. Vai ter um desconto bem especial para ti, tá? E a Michele, ela é terapeuta. Você trabalha online e presencial? Online e presencial, eu estou atendendo agora aqui no bairro do Catete. Então, se tu quer do Rio, quer vir conversar, manda mensagem, a gente marca uma sessão e tu vai ver que vai ser transformadora. A primeira tu já vai sair assim, nossa, adoro quando dizem, como é que eu não pensei nisso antes? Aí eu digo, tu não estudou para isso? E vocês podem também contratar a Michele como palestrante. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras dela e eu super recomendo, vale super a pena. Vocês estão vendo que Michele fala muito bem, vocês podem ficar horas conversando com ela, que o assunto que não vai faltar. Não vai faltar. Isso para Sandra hoje, né? Sim, minha filha, deixa eu falar 2, 3 dias tranquilamente, né? Principalmente quando a gente fala sobre o que a gente trabalha e o que a gente gosta. Porque o que a gente ama, a gente faz com uma leveza que não pesa em nada. E quando a gente está no nosso lugar de força, e o que é lugar de força? É quando eu faço aquilo que eu quero, que eu gosto, sem ter que me preocupar com o que o outro vai pensar com o julgamento. Então a coisa foi que é natureza mesmo. Me chamem, viu? Palestras, vamos conversar, botar todo mundo no seu lugar. Bacana, bacana. Bom, vamos agora ouvir uma música do intervalo, mas na volta a Michele vai mostrar pra gente aqui os bonequinhos aqui da constelação familiar. Então fiquem com a gente. A próxima música, Apesar de Você, de Chico Buarque, 1978. Olá, eu sou a Carla Cis.
a responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla C. Volta. Bom, agora a Michele vai explicar pra gente sobre constelação familiar. Fala pra gente, Michele. Gente, eu vou falar sobre a filosofia sistêmica, né? Porque a constelação familiar, ela anda numa polêmica aí pelas redes sociais da vida. Ela tem um regimento pelo SUS, tá? Quem faz terapia integrativa no SUS pode sim solicitar a constelação familiar, porque ela é utilizada como terapia integrativa. Ela não tem comprovação científica, mas tem algo que eu gosto de deixar bem claro para as pessoas, que nem tudo é ciência. Tá? Nem tudo é sobre ciência, existe outro lado lá que a gente não vê, mas que faz uma diferença enorme na nossa vida. Então, quando eu falo sobre a filosofia sistêmica, eu falo sobre os pilares da constelação familiar, que são 3 pilares que o Bert Hellinger trouxe para nós, que é o pertencimento, a ordem e a hierarquia, e o dar e receber nas relações. E quando eu levo isso para a vida, eu consigo entender o meu lugar de força, que eu falei no bloco anterior. Por quê? Muitas vezes as pessoas esquecem que existe uma ordem quando a gente nasce, cresce e morre. Isso é uma ordem. Quando eu estou num grupo familiar, eu também sou o segundo filho ou o primeiro, e tudo tem ordem. E eu preciso pertencer a esses grupos. E eu vou adiantar um passo aqui para vocês, quando a gente fala de pertencimento. De onde é que pode ter surgido isso, Michele? Pode ter surgido no tempo das cavernas, quando a gente era bruto lá no tempo das cavernas, que a gente andava em grupo. Aquelas pessoas, elas não saíam sozinhas para caçar. Tinha sempre alguém junto, porque se fosse sozinha podiam não voltar. Então, a Constituição Família, ela pega um resquício disso e vem. O pertencimento, ele fala que eu sinto a necessidade de pertencer a esse grupo. Eu vou utilizar minhas âncoras aqui para mostrar para vocês, tá? Então, assim, ó, isso daqui, esse aqui é uma família. É uma família, ó, os avós, os pais e os filhos. Quando eu olho para essa família, eu percebo que todo mundo está no seu lugar, todo mundo pertence. A sistêmica, ela diz, Sandra, que quando alguém é excluído, ou por algum motivo, ou porque morreu, ou porque julgou, ou porque eu te chata, criança enxuada, qualquer coisa que a gente deixa essa pessoa fora do sistema, ele cria um vazio. Então vamos supor que essa pessoa ela foi excluída, ou porque roubou, matou, qualquer coisa. Ficou esse lugar vago. A sistêmica diz que a próxima geração, ela olha para cá. Então, essa pessoa aqui, ela não consegue seguir na vida. Porque aqui dentro, na tua conexão, fica faltando alguém. Por que as pessoas sofrem muito quando o pai faz a passagem? Porque nós fomos educados para entender que o pai morreu. E ele fez a passagem, mas nem por isso ele deixou de permanecer dentro do meu coração, porque eu sou 50% pai e mãe. Ele fez o processo dele, do ciclo da vida, nascer, crescer, morrer, mas a vida dele ainda bate em mim.
E olha como isso muda dependendo do olhar da pessoa dentro da sistêmica, porque eu tenho a força do meu pai aqui comigo, então eu consigo ir para a vida, fazer as minhas relações melhorarem. Só que eu tiro a exclusão e boto a inclusão. Então, ao invés de dizer, eu tinha um pai, não, eu tenho um pai, porque eu nasci de alguém, e o meu pai também está em vida, ou ele fez a passagem, mas pelos caminhos dele, ele não ficou comigo, não me criou, não me quis, enfim. Essas histórias assim. Então, quando eu olho e entendo que por algum motivo o meu pai cumpriu a parte dele, porque cada um tem seu ciclo na vida, eu consigo olhar para frente e continuar seguindo o meu caminho. Então, o pertencimento na filosofia, ele serve não somente para a família, mas também para grupos de trabalho. Como a gente se ajusta para pertencer a grupos de trabalho, na escola também, grupo dos amigos da escola, enfim, diversos. Então, a importância de... Eu não preciso concordar com o que as pessoas fazem. E eu nem tenho que concordar, porque é um saco, um monte de gente chata. Mas eu tenho que aceitar que aquela pessoa é assim, gente. Se eu ficar apontando para aquela pessoa, eu só me enrolo em problema. Então, eu não concordo, para mim tá tudo certo, a vida é dela, ela vai pagar pelo que ela fez errado, matou, roubou, tá tudo certo, ela é assim, eu vou fazer o quê? O que nos faz sofrer no pertencimento é que a gente quer julgar dizendo o que é certo para aquela pessoa. A gente quer mudar os outros ao invés de olhar para dentro da gente. Exatamente. E aí começa um problema enorme. Porque eu perco tempo da minha vida julgando, dizendo que o outro tinha que fazer, sendo que eu tenho uma louça lá em casa para lavar. Sendo que eu tenho que estudar. O tempo que eu fico cuidando da vida do outro, eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar o meu caminho. Por isso que tem uma parte muito legal da sistêmica que ela fala, que é quando o pai e a mãe, eles nos dão a vida, eles querem que a vida ande pra frente. Tanto que o sistema, ele vem os avós, os pais, os primos, a vida vai andando pra frente, a vida não anda pra trás. E nós, muitas vezes, paramos e ficamos cuidando da vida da família. Então, só pra pertencer, mas eu pertenço se eu cuidar da minha vida. Vou dizer pra vocês que assim, eu moro aqui no Rio, meus pais são todos lá do Sul e male sabe da minha vida. E eu não deixei de ser uma Michele Ramos por isso. Eu pertenço, todo mundo tá lá. E muitas vezes não. Quando o pai falece ou a mãe falece, como exclui ela, Não, ela continua tendo sobrenome da família. Ela pertence à família. Então até nisso o olhar já muda, claro. Ela pertence, só que ela finalizou o ciclo dela. Então são várias formas que a sistêmica, que a filosofia sistêmica tem de colocar a ordem para que tu consiga seguir na vida com leveza e estando no teu lugar de força. E, você deu exemplo do falecimento de um pai, poderia ser de uma mãe. Sim. Que são pessoas mais velhas que a gente. Mas pode desestruturar uma família também quando um irmão falece, não é isso? Sim, porque sai da ordem. Exatamente. Né, sai da ordem. Mas assim, quando a gente fala sobre ciclo de vida, cada um vem com um destino já. Não tem como dizer que vai ser talvez primeiro que a minha, a gente não tem como saber isso. Mas a gente olhar para aquilo ali como um legado cumprido. Aquela pessoa, ela vai nos deixar um ensinamento. O que eu aprendi hoje contigo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Ao invés de ficar olhando para a dor. Exatamente. Por que as pessoas... aquele ditado que diz assim, tu pode escolher, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então tu pode fazer as tuas escolhas de saber o que tu vai querer. Tu vai querer sofrer a vida inteira ou tu vai doer e a dor vai passar, porque a vida vai acontecer e tu vai estar ali vindo com outros problemas e a coisa vai mudando. Agora, a escolha é tua. Tem gente que se posiciona num lugar menor de vítima e fica com aquele sofrimento intenso. Tem gente que dá um tempo. Eu vou sofrer até aqui, depois sigo adiante. E dentro do pertencimento da família, quando a gente olha para o todo, a gente entende que, vamos supor, meu irmão fez a passagem. Tá, esse era o ciclo dele, mas tem que ser muito trabalho terapêutico, tá, gente? Tem que viver luto, tem todo o processo. Eu tô falando a dinâmica aqui, mas é um trabalho profundo, porque dor de luto é uma dor muito profunda e tem que ser tratada, tá? De preferência com um profissional especializado em luto. Então, quando a gente olha dentro desse contexto, ele fez a passagem, mas ele continua no sistema. Não é porque ele morreu, ele saiu, não está mais em vida conosco, que ele não pertence àquele sistema. Ele está ali, ele está no DNA, ele é teu irmão. E olhar para ele com nossa, eu tenho 3 irmãos, mas um já não está mais conosco. Olha que bonito que é, ele está ali, sabe? Exatamente, sabe? Então, assim, a gente vem, é que nem o
os abortados, que a gente fala também dentro da sistêmica dos excluídos, né? Os abortados, eles também sofrem muito, porque o filho que nasce depois do aborto sempre se identifica com aquele que não continuou a seguir na vida. Então, o pai e a mãe, dificilmente ele conta aquele filho. Então, assim, são várias questões que a gente pode abrir uma vertente enorme, assim. Mas o olhar que a gente tem que entender é que a vida, ela passou por muitos para que chegasse até aqui. E se veio a vida, tem uma importância. E não é porque ele fez a passagem que ele vai ter que ser excluído. Não, ele tinha aquele tempo. É respeitar o tempo da própria vida. É verdade. Eu percebo, a minha mãe faleceu no final de 2012. E eu sempre morei perto da minha mãe, até ela falecer, perto assim, na mesma cidade. Quando ela faleceu, meu Deus, eu sofri demais, eu fiquei muito tempo sofrendo, porque eu me sentia responsável pela minha mãe. E aí você fica com aquela sensação de que você não conseguiu resolver um problema de doença dela, tantos problemas que eu consegui antes. Mas quando a gente começa a ter a visão de que apenas aconteceu uma passagem, de que continua assim perto da gente, não fisicamente, mas espiritualmente, quando eu comecei a entender isso, a minha dor foi diminuindo. Claro que fica saudade. Sim, o sentimento fica. Fica o sentimento, as lembranças. E olha que minha mãe era uma pessoa muito difícil, mas claro que mesmo assim tinha os momentos bons, e eu entendia os problemas psicológicos dela. Então, por isso que eu lembro mais dos problemas, dos momentos bons do que ruins, porque todos nós temos problemas bons e ruins, mas a gente que decide se vai querer ficar lembrando dos momentos ruins ou não. Mas, regra geral, a gente lembra dos momentos bons, graças a Deus. Graças a Deus. Mas quando o meu pai faleceu ano passado, que eu já tinha mais esse entendimento, entendeu? De que ele se foi fisicamente, mas que ele continuaria perto de mim espiritualmente, eu acho que, claro que teve a dor, tem a saudade, tem a lembrança, mas eu não senti aquela dor tão profunda, entendeu? Como eu senti quando a minha mãe faleceu. Eu acho que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo melhor esse momento de passagem. E é um momento que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu digo assim, quando tu for passar por um processo de luto, procure um psicólogo ou um terapeuta especialista nisso, porque ele vai saber te dar o caminho direitinho. Hoje em dia a gente tem muita informação na internet, só que se tratar do luto é algo muito, tem que ser muito expert nesse assunto para poder falar. E eu nem me aprofundo muito, porque eu não sou dessa área. Não, e eu ia até falar isso. O luto é realmente um momento muito difícil para quem está passando. Sim. Porque a dor é sua, outra pessoa não está sentindo a dor que você está sentindo. E tu passa por várias fases pelo luto, ela não tem uma só, ela tem, se eu não me engano, são 4 ou 5 fases que tu passa, e são fases bem de altos e baixos, em picos de 800, é um tum-tum. E aí, se tu não tem um profissional capacitado para te guiar nessa caminhada, tu pode entrar numa depressão profunda e remar para sair, não conseguir sair tão cedo. É bem perigoso mesmo. Tá tratando com emoções fortes, principalmente quando se trata de pais, filhos. Todas as perdas, elas são doídas, assim, mas tem umas que aquele que tem mais um apego maior acaba sendo mais profunda. E fala pra gente, esses outros objetos, a casinha, os quadradinhos... Então, né, Sandra? Quando a gente fala da constelação, eu expliquei da primeira lei do pertencimento, né? Vou falar da segunda lei, que é a ordem e a hierarquia. Quando a gente fala de hierarquia e hierarquia, a gente fala de quem veio primeiro, né? Os avós, os pais e os filhos. Então, é o que a gente chama de respeitar. Eu posso não concordar com o que os meus pais fazem, porque hoje nossos tempos são outros. Então, assim, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem Uber, a gente tem um monte de coisa legal, telefone, nossos pais não tiveram. Então, vou te dar um exemplo. Eu tive uma paciente de Salvador.
Faz uns 3 anos que eu dei alta pra essa menina. E a gente tava trabalhando a parte da relação, porque ela tinha 35 anos e ela morava na casa dos pais. Ela mora em Salvador. E ela disse assim, Michele, a minha avó é costureira. E a minha bisavó era costureira, a minha avó era costureira e a minha mãe era costureira. E ela não queria ser costureira. Só que o dom dela era ser costureira. E ela negava aquilo. Gurião, uma coisa doida. Aí trabalhamos, ela começou a olhar para costura e fazer roupas infantis, né, de criança. Com muita facilidade. Uma garota! Exatamente. Aí o que aconteceu? Lá um belo dia, eu sei que nessa andança nossa aí, ela conseguiu fechar com uma confecção de São Paulo, ali do Brás, e hoje ela tá bem, ela tem uma loja em São Salvador, ela tá muito bem. Seguidamente ela fala comigo. Mas nessa caminhada aqui, teve um dia que ela e a irmã dela inventaram de fazer uma limpeza na casa e pegaram uns PDF da mãe dela, que tinha ganhado da avó dela, de fazer congelados. Imagina, o tempo do PDF, que era impresso, elas simplesmente botaram fora. Sem a permissão da mãe. Então era como se elas tivessem saído do lugar delas e ter dito pra mãe, olha, esse papel não presta mais. Deixa eu virar aqui pra câmera pra ver. Aqui, ó. Aí. Esse papel não presta mais. Então o que aconteceu aqui? A filha saiu do lugar de filha e foi pro lugar de mãe. Aqui a vida das duas começou a enrolar. Porque como é que eu vou dizer pro meu pai o que ele tem que fazer, sendo que ele chegou no mundo primeiro que eu? Eu posso não concordar, mas eu tenho que aceitar que a vida dele é outra, o tempo dele é outro, ó, de novo, pertencimento. Eu tenho que deixar. E aí deu um rebuliço que no fim até financeiro afetou deles, porque assim, afeta tudo. Tu começa a tomar conta de uma vida que não é tua. E aí organizamos, e ela voltou pro lugar dela, isso na terapia sistêmica, a gente organizou, ela voltou pro lugar dela e começou a prosperar. Foi isso que logo depois ela fechou com uma confecção em São Paulo. Então assim, precisa respeitar. Nossos pais, eles vieram de outros tempos. Hoje a facilidade que nós temos, eles não tiveram. Então eles são aqueles pais que eles querem dar muito para nós, porque eles não querem que nós sofremos ou até passamos a necessidade que eles passaram. Então a gente tem que só respeitar. A gente não precisa concordar com o que eles dão e deixa de dar, mas respeitar. Então essa é a ordem, essa é a hierarquia. Então a prosperidade, a abundância, ela vem, né, a análise vem da hierarquia? Ela vem do respeito da hierarquia dos pais. Por quê? A prosperidade, ela vem da mãe, né? Vou aproveitar e já vou falar aqui. A mãe, na sistêmica, ela ficou contigo 9 meses na barriga. Quando tu nasceu, tu foi o primeiro empreendimento da mãe. A mãe disse sim, nasceu. Porque a mãe, quando ela disse sim pra ti na barriga, ela colocou a vida dela em risco. Então era como um empreendimento, quando tá nascendo, sabe? E ela disse, nossa, que lindo, tô aqui dando suor minha vida para essa empresa fluir. Olha, empreendedoras, presta atenção nisso. E aí a empresa nasce, bom, o primeiro ano tá caminhando já, tá feliz e contente. Tu nasceu. Aí ela trabalha para ti até tu sair pra escola, começar a viver a tua vida. Ali tu deu certo. Então, quando a gente fala ali tu deu certo, é porque assim, se tu tem a tua vida organizada, tá tudo certo, deu certo pra tua mãe e pro teu pai. Isso aqui. Então é prosperidade, porque a vida prospera através do nosso solo fértil. Nós vemos até aquele processo todo de fertilidade de vida mesmo. Quando a gente fala do pai, o pai é abundância. Por quê? Não menos importante, mas contribuindo nessa, tendo a sua participação de 50% dessa história toda. O pai, quando a gente fala da abundância, o pai, ele saía para trabalhar e trazia o dinheiro para dentro de casa. Inclusive, na sistêmica, a gente fala que com a mãe o dinheiro fica e com o pai o dinheiro chega. Porque a mãe é a prosperidade, o pai é a abundância. A mãe é o sucesso profissional e o pai é o network. E aí eu trago isso na minha vida, porque eu lembro que, sabe, fui criada pelo meu pai, e quando eu vim em 2011 aqui pro Rio, sempre pensei em morar no Rio de Janeiro, eu lembro meu pai me levou no aeroporto e disse, minha filha, por que tu não vai morar no Rio? Eu disse, pai, lá no Rio não, deixa aqui, eu ficar aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu vim morar em 2012, e eu sozinha, mulher, porque o meu pai me jogou no mundo. Então, entenda, quando tu é pequenininha, bebezinha, a tua mãe fica em casa, porque a mãe é o ficar, o nutrir, e o pai é o movimento de ação. Então, se tu tem boas relações, tu tem um network incrível, porque a tua conexão com teu pai. Meu pai era melhor, embora eu tenha vivido a minha vida toda mais perto da minha mãe, mas eu tinha uma conexão
muito maior com meu pai. Realmente. Sim, então, dentro dessas conexões, a constelação familiar, ela fala que quando a gente está andando em equilíbrio, e não é um equilíbrio certinho, uma coisa assim, altos e baixos, é porque a gente está conectado com os nossos pais. Eu lembro que quando eu olhei para a minha história com a minha mãe, foi quando eu consegui fazer minha transição de carreira e comecei a deslanchar com o meu sucesso profissional, que foi trabalhar com a terapia, que hoje tô com programa, faço as coisas que eu faço. E vou dizer pra vocês, não demorou muito, tá? Porque isso aí faz 5 anos. Eu já estudo a terapia há mais anos, mas ela tá há 5 anos, assim, que vocês estão conhecendo por aí afora. Mas o que eu quero dizer? Então, a abundância, ela vem do pai, porque é o pai que ia lá, buscava os reaisinhos e botava pra dentro de casa. E a mãe cozinhava e te dava comidinha. Então, tu percebe que é tudo muito casadinho. Então, quando eu digo assim, nossa... pertencimento. Meu pai morreu, eu não tenho pai. Quando eu digo eu não tenho pai, eu tô tirando alguma coisa. E aí as pessoas dizem, nossa, Michele, o dinheiro, eu até recebo. Por quê? O dinheiro chega na tua conta. Só que ele não fica, por quê? Falta o pai. Então, é uma coisa meio doida, mas é tudo muito legalzinho. Eu adoro, né? Eu adoro fazer essas coisas. Porque assim, faz sentido, sabe? Tem uma linha de coerência, faz muito sentido. Aí as pessoas dizem, mas como eu não pensei nisso antes? Ah, mas eu tô tendo sempre dívidas, eu sempre tenho dívida. Gente, a dívida é uma falta. Tu tá botando fora aquilo que te falta dentro. E o que tá faltando aqui dentro de tu olhar para as tuas questões? E, gente, não tô dizendo pra ti que tu vai dizer assim, nossa, a minha mãe, ela é problemática, narcisista, meu pai... Não é tu beijar tua mãe lá, dizer que te ama e perdoa, não tem nada de perdão aqui, a história é cada um com a sua dor. É tu conectar aqui dentro e entender que o que eles te deram foi a vida. Ponto. Se não fosse pelo teu pai, tu nem estava aqui, eu não estava aqui. A história deles é deles. Então, eu estou aqui e aqui quem constrói a minha história sou eu. Essa é a sacada da sistêmica. Então, a sistêmica faz para que a gente siga um caminho diferente, um movimento em direção ao novo. Não repetir padrão. Não repetir padrão. Mas, como a gente tem dores e padrões, porque a gente vive no sistema, a gente está sempre olhando para trás. Aí as pessoas dizem assim, nossa, Michele, eu dou 3 passos para frente e 4 para trás. Por quê? O teu inconsciente sempre vai te levar porque é seguro. Que é aquilo que tu aprendeu na tua família. Então, os teus desafios, a tua autossabotagem, o teu medo, a tua insegurança, qualquer outra coisa que tu tiver, é porque ali atrás tem um padrão onde tu precisa trabalhar nele, olhar ele para tu te sentir, começar a andar sem culpa e entender que o julgamento, ele vem justamente porque tu quer agradar alguém. Agora, você falou de pertencimento, falou de hierarquia. E agora vem a ordem. A ordem é algo muito legal também. Eu adoro a ordem, porque é o famoso dedo podre, né? E eu penso que o dedo podre é algo delicado de se falar, porque a gente traz os padrões familiares, né? Mas, então assim, vou dizer para as gurias, a menina conheceu o rapaz na escola, lá o primeiro amorzinho, né, na escola, todo mundo feliz, ela era pimpão. Aí ele disse assim, olha, fulaninha, eu não quero mais ficar contigo, porque, sei lá, o teu dedo do pé é feio. E aí ela foi e disse, nossa, mãe, fulano disse que não quer ficar comigo, que o dedo do pé é feio. O que a mãe disse? Deixa pra lá, vai vir outro amor. O deixa pra lá é excluir. É como se fosse uma forma de exclusão. Aí o que ela faz? Ao invés de ela olhar pro pé dela, pensar na vida dela e dizer assim, nossa, mas meu pé é tão bonito. Ela se autoafirmar, não. Ela simplesmente, a minha mãe disse, deixa pra lá, eu boto esse problema pra baixo do tapete. E aí o que acontece? Vem o próximo problema. Nossa, querida, eu não gosto do teu pé e não gosto da tua unha. E aí, de novo, repete o padrão. Porque nós não olhamos a vida. A vida, ela é incrível. Ela só tá aqui para nos ensinar. E é só isso que a gente tem que fazer, aprender. E lembra, a vida acontecendo, com tudo que tem dentro. Não me tira nenhum grão de arroz, tudo que tem dentro. Ah, Michele, mas eu não gosto do fulano. Não precisa gostar. Tu não precisa gostar, tu só tem que aceitar. E também não precisa conviver. Deixa ele de canto, vai seguir o teu caminho. Tem tanta coisa legal para tu fazer. Então, quando tu entende que a vida tá dizendo aqui no começo, a tua primeira experiência de relacionamento é tu te olhar. Ele disse que tu não gostava do teu pé, mas o pé é teu. Aí tu te preocupou com o que ele disse. Quem tem que gostar quem tem que gostar do nosso pé. Exatamente. E aí o que acontece? Tu já não trabalha o teu amor próprio na infância, porque a tua mãe não te ensinou isso. Ninguém ensinou a gente a ter amor próprio. E aí o que tu diz? Ai, mãe, não, tá. Aí tu vai pro próximo. Só que quando tu toma consciência
que, na ordem, esse amor aqui, ele tem precedência, mas a prioridade é quem tá agora, então ele vai olhar e vai dizer assim, nossa, eu vejo e reconheço você como a primeira namorada. Foi importante para mim, né? Eu até recordo, vou contar para vocês aqui uma coisinha. Eu tinha um namorado, eu passava minhas férias muito em Santa Catarina, né? A gente tem casa na praia lá e tudo mais. E eu tinha um namorado, tinha, sei lá, uns 13 anos, e eu ia pra Santa Catarina, a gente ficava contando as estrelas, era muito ingênuo, assim, as coisas. E a gente se correspondia por cartas. E eu lembro que depois de um tempo, assim, eu parei de passar as férias lá, no período do inverno, e eu me distanciei dele, e por fim a vida seguiu, a gente nunca mais se viu. Mas ele foi um amor que eu tive na minha infância, com 12 anos, que foi importante, porque ele escrevia cartas para mim, cartas bonitas, e a gente se correspondia, mesmo morando em Porto Alegre, ele lá em Bituba, e a gente se correspondia, foi muito legal, o nome dele é Adriano, muito legal mesmo essa história. Então a minha referência de amor, de infância, foi legal, mas nem todo mundo tem isso. Então, assim, para mim, o valor de relacionamento, ele tem um significado porque ele teve essa primícia, mas tem pessoas que não é assim. E aí, hoje, trabalhando terapia, as coisas também vão se ajustando. Mas o que eu quero te dizer? É olhar sempre para o primeiro e tirar o ensinamento, porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Nós só estamos aqui para aprender. E quando eu coloco o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar, a vida flui. O que acontece também, algo que é bem importante falar, eu conheço algumas mulheres que elas não gostam de entender que ela é a segunda ou a terceira relação daquela pessoa. Gente, eu ouvi uma história que disse assim, vamos zerar a vida. Me ensina como é que faz isso, gente. Me ensina. Gente, a vida é acontecendo. O cara já veio com uma bagagem junto, vamos resolver. Não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, por isso que a sistêmica fala do pertencimento, é que tudo pertence, eu não posso, tem que botar tudo dentro. Se eu excluo alguma coisa, fica pior do que tá. Aconteceu, não tem como, dá pra começar daqui pra frente, agora voltar pra trás não tem como. Exatamente, e quando a gente fala sobre a ordem, ela serve para amigos, ela serve para trabalho. Tu imagina só, o primeiro trabalho... Vamos supor, esse aqui é o primeiro trabalho. O primeiro trabalho foi vendendo brinco na praia. Aí foi o que te deu experiência de vendas. Aí depois tu melhorou, foi pro segundo emprego. E esse segundo emprego é o emprego que tu... Vamos supor, foi trabalhar numa loja e começou a bater vendas na loja. Olha que legal, mas a tua primeira experiência foi essa aqui. Então, é olhar e reconhecer. Nossa, eu vejo e reconheço você como meu primeiro emprego. Sou muito grata por tudo que eu aprendi. Né? Eu levo o que tem de bom e sigo o meu caminho de vendedora, de empresária, seja lá o que. É reconhecer de onde a gente vem. Se eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Por isso que a sistêmica fala muito sobre a importância da ancestralidade. E por isso que eu gosto de aplicar essas ordens como uma filosofia sistêmica, não só como constelação familiar. Porque tu acaba colocando no teu dia, sabe? Então, assim, eu sei as minhas amigas... Quem chegou primeiro, quem chegou depois, o que eu dou para cada uma. Eu sei como é... Para vocês verem, vou contar mais algo que aconteceu hoje. Eu estava indo para a faculdade. E aí, o motorista do ônibus pegou e disse assim para mim, eu peguei o ônibus no lugar errado, sabia? Eu dificilmente ando de ônibus. E fui. Ele, não, vou te deixar no ponto ali, que é o ponto certo. Ótimo. Eu disse, olha, muito obrigado pela tua gentileza. Aí eu tinha um lanche que eu estava levando, que era um salgadinho, um negócio. Eu peguei e dei para ele. E ele, não precisa, não, pega, porque gentileza a gente dá com gentileza. Mas aquilo ali na minha cabeça foi um equilíbrio de troca. Ele não tinha aquela obrigação de fazer isso comigo. Mas ele fez por gentileza e eu devolvi a troca com gentileza para equilibrar a relação. Então, são energias que a gente vai colocando na vida e vai retribuindo a gente cada vez mais. Muito bacana, Michele. Gente, eu falo, né, Sandra? Nosso horário aqui já está, né, no finalzinho. Gente, já! Falei pra Sandra que eu falo que nem uma gralha. Eu e Michele, quando a gente começa a conversar, gente, não paramos mais. É muito bom conversar com a Michele. Adoro. Eu adorei estar aqui, gente. Falando sobre algo que eu amo. Nossa, vou embora. Michele, você tem alguma consideração final para passar pra gente? Quero agradecer, Sandra, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez hoje sobre uma nova roupagem, mais experiente, mais vivida. Eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês, a audiência da Sandra, um pouquinho do meu conhecimento, do que eu faço. A audiência hoje, eu recebi aqui a mensagem, nós chegamos a
3.022 ouvintes. Nossa, que lindo! Que a rádio entrou para verificar a nossa audiência. Parabéns, Sandra! Teu programa Conexões que Transformam. Parabéns a nós, parabéns a nós. Estou muito feliz, Sandra. Quero agradecer pelo convite. Quando tu me fez, na hora eu aceitei, porque é uma honra estar aqui por ser uma mulher incrível, né? Já te falei isso. Você sabe que Sandra tem uma história maravilhosa e poder trocar um pouco do conhecimento contigo também, eu sei que é algo que eu vou levar para minha vida. Muito obrigada. A Michele é um amor, gente. Sempre que eu chamo a Michele para fazer alguma coisa, ela topa na hora, na hora. Eu gosto de movimento em direção ao novo, principalmente se é algo que eu nunca fiz, né? Então eu tenho isso na minha cabeça, eu tô sempre experienciando o novo para poder ter coisas novas, ter novas histórias, né? Porque a vida tá acontecendo, então a gente faz a vida acontecer diferente. E dessa vez foi muito bacana porque você entrou em mais detalhes. Sim. Sobre constelação familiar, eu gostei muito, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também aprenderam um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada mesmo. Ai, que ótimo. Eu queria deixar aqui uma frase que é a seguinte: enquanto você duvida do seu potencial, existem outras pessoas com medo dele. Não duvide. Vá em direção ao novo. O mundo te espera. Essa frase, eu tenho ela comigo desde que eu era atleta de atletismo, na adolescência, que meu técnico falava comigo assim: você tá vendo aquelas meninas ali? Elas são tão boas quanto você. Você está com medo delas, não tá? Sim. Mas elas também estão com medo de você. E daí eu fui aprendendo isso com ele, passei isso para minha filha também como atleta de natação em piscina, agora atleta de natação em águas abertas, corredora de rua. E ela cresceu ouvindo isso de mim também. Por isso que assim, ela sempre foi muito tranquila em relação às competições. Eu nunca fiz pressão, eu nunca me obriguei, inclusive, nada. Ela gosta mesmo do que ela faz. E eu acho que isso, a gente ter essa consciência de que nós somos tão boas, nós somos tão importantes quanto as outras pessoas, tudo fica mais fácil. É entender que cada um tem o seu lugar de força, né? Que nem eu digo assim, quando tá no teu lugar, nada pesa, tudo flui, tu não sente culpa, tu simplesmente anda. Então, tu caminha com leveza diante da vida, carregando só o que é teu. Então, busque o que é teu e seja feliz. Muito obrigada. Pessoal, até a próxima terça-feira e curtam lá o Facebook da Rádio Tropical Web Brasil, o Instagram da Rádio Tropical Web Brasil e esperamos vocês na próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.